Eu fui para o Nepal em 97, em busca do contato com o budismo tibetano. Ali eu mergulhei completamente, até dormia no monastério, né? Porque o Nepal é o primeiro país depois do Tibete, então quando os tibetanos saíram, muitos ficaram ali no Nepal, então grandes colônias tibetanas, e muitos foram depois para o norte da Índia, em Dharamsala, onde que está o Dalai Lama. Comecei a escrever o livro Fim do Karma, eles me deram a informação de como ia ser o enredo, e que ia ser uma sindonologista, que é estudiosa do Santo Sudário, síndone italiana, a gente chama sindonologista. Ela estaria indo lá no Nepal justamente para conhecer as histórias que rondam ali, de que Jesus teria vivido na Índia, né? Sempre tem essas histórias. E ali ela iria conhecer o corpo arco-íris e iria fazer a ligação entre o corpo arco-íris e o Santo Sudário. Aí eu falei assim, nossa, que enredo legal! Nossa, quem será essa pessoa? Quem será? Mas assim, nossa, eu achei uma sacada muito legal, né? Mas assim, eu escrevi o livro, não foi nada psicografado, né? Foi baseado em muito estudo, baseado em experiências e tudo, mas sempre orientado pelo mundo espiritual, que iam me dando as experiências necessárias para que eu pudesse escrever o livro. E no final saiu O Fim do Karma, que é um livro que a mensagem principal, e que é muito surpreendente, a mensagem principal é o perdão, né? Mais surpreendente que seja. E aí eu compreendi a força que é o perdão nesse processo, que é justamente muito mais cognitivo, muito mais assim de compreensão e de aplicação dessa compreensão na sua vida, no seu corpo, e que essa compreensão ela pode só ser integrada no teu corpo através do processo de perdão, que permite com que você saia do caminho da ignorância e entre no caminho da sabedoria. Então a gente vai chegar lá, mas o perdão, talvez dando um spoiler, ele talvez seja o combustível para que esse corpo arco-íris se transforme? Ele pode ser um dos combustíveis? Correção de caminho, tá? Porque o corpo arco-íris, ele é o resultado de você se tornar um supercondutor da energia divina. Perfeito. E você não é supercondutor porque esse condutor, ele está todo bloqueado pelas tuas crenças e pensamentos limitantes e emoções. E o perdão, ele corrige esse caminho. Aí, quando ele corrige esse caminho, os teus pensamentos, eles estão todos alinhados com os teus sentimentos, com o teu corpo, e você se torna esse condutor sem nenhum tipo de bloqueio. E tem uma explicação científica também por trás disso, né? Que a partir do momento que você se perdoa, tem a questão das mitocôndrias, de a luz passar no seu corpo. Claro. Se você puder contar. Maurício está subindo aqui, né? Estudou bonitinho. Sim, eu achei bem interessante essa parte. Porque o nosso corpo, ele tem estruturas biológicas que lhe dá uma função quântica. Tá? Então, as mitocôndrias, a estrutura das mitocôndrias, né, que são feitas com os microtúbulos. Os microtúbulos, eles são aparelhos quânticos, de energia quântica. Eles são supercondutores, né? E então, a gente cria naturalmente no nosso corpo biofótons, que são fótons de luz, e que permite, esses fótons de luz são eles que enviam as mensagens pelo nosso corpo e cria esse campo quântico no qual nós vivemos. E os biofótons, quando a gente estuda, a gente vê assim que pensamentos negativos, emoções negativas, os biofótons, a emissão delas é torta, ela não é uma emissão coerente. E quanto mais você tem uma coerência interna, quanto mais você tem emoções coerentes, coerência com o teu pensamento, né? Aí vem a coerência cardíaca, por exemplo, que é alinhamento entre os teus sentimentos e os teus pensamentos, você então emite esses biofótons de maneira mais coerente possível. E aí, quanto mais eles são coerentes, até chegar numa coerência absoluta, né? Quando ele chega nessa coerência absoluta, o que chega mais perto pra gente são os raios laser. Nossa. Então, você se torna um emissor de raio laser.
né? E aí que vem o resultado no corpo, no despertar do corpo arco-íris e também aí num processo além, que eu vou falar um pouco mais tarde, que é o processo de ressurreição e que Jesus ele passou, que não foi só a transformação do corpo em luz, mas o processo de ressurreição implica também da reconstrução desse corpo numa nova estrutura. Caramba, que incrível como tá tudo conectado. Exato. E o perdão é a base, né? É o perdão que permite que tudo isso se alinhe e a gente se torne esse supercondutor. E isso foi uma surpresa para a ciência? A ciência já tem conhecimento deste poder. Desse poder? Sim, porque nos estudos do biofóton, justamente, a gente sabe, né, que o comportamento dos biofótons estão ligados às nossas emoções, aos nossos pensamentos. Então, esse negócio que eu falo de quanto mais você está alinhado, mais a emissão ela é coerente, isso são dados científicos. E o fato de se o corpo se torna laser, como se fosse um laser, o que isso impacta? Aí é a formação da imagem do Santo Sudário. Agora nós conectamos. Por isso que então ficou marcado na... Exato. Se você puder explicar. Então traz aí a imagem do Santo Sudário. Exato. Tá. Esse aqui, o Santo Sudário, ele apareceu oficialmente em 1355 em Lille, na França. Tá? Mas... O que ele é? Explica para o pessoal. Santo Sudário seria um tecido mortuário de cerca de 4 metros e 40, né? 4,4 metros de comprimento por 1 metro e 10 centímetros de largura. Com uma imagem fantasmagórica, que a gente só consegue ver a partir de 3 metros de distância, porque quando você está muito perto, a imagem ela se perde. Então, só a partir de 3, 4 metros de distância, você consegue ver essa imagem fantasmagórica, que dá a imagem assim, de uma pessoa, né, de frente e de trás, como se ele estivesse cobrindo na frente e atrás, e tem essa imagem que né, as pessoas elas veem assim, por exemplo, que atrás o cabelo é um cabelo trançado, como eram os nazarenos. Né? E a imagem da frente, a gente vê marcas de sangue em todo o Santo Sudário, e que é um sangue também meio particular, porque normalmente as manchas de sangue elas são escuras, nesse caso elas são vermelhas vivo. E até pouco tempo atrás a gente não compreendia porque que é realmente sangue, né? De acordo com os exames, tem hemoglobina, a gente sabe até que é o tipo AB positivo, então realmente um sangue. Mas como assim ele é vermelho vivo? Né? E o que eles descobriram é que existe uma mistura da ferritina com creatinina e que faz com que a ferritina ela não se oxide e ela fique nesse vermelho vivo. E a presença dessa quantidade de creatinina só é possível depois de 24 horas de tortura. Caramba. Só depois de 24 horas de tortura, onde é uma tortura física, porque o que acontece? Essa tortura física vai explodir as células, né? Cada vez que tem uma chibatada, ainda mais utilizando o flagro romano, que tinha uma peça de metal no final. Você pode passar um pouquinho? Tem uma imagem aí com várias... isso. Aí, por exemplo, ali embaixo, vocês estão vendo o flagro romano, que na ponta tinha uma peça de metal com 2 bolinhas. Aquele laranja ali? Exato. No laranja. Então, ali mostra no Santo Sudário essas marcas, tá? E, então, cada vez que tem essas chibatadas, vai explodir, né? Vai macerar o músculo e vai destruir essas células que vão liberar a creatinina. O que permitiu o sangue ser vermelho vivo. E que permitiu aí o sangue se misturar com isso e não se oxidar. Nossa. Olha que incrível.
Tá? Que é a tortura que ele passou. Então mostra que realmente esse corpo que soltou esse sangue todo, ele foi torturado por mais 24 horas. Ou seja, são alguns indícios que foram dando, que juntando todas as pecinhas do juntando todas as peças. Então volta ali, por exemplo, foi mostrado também ali... em cima na esquerda, né? Em cima na esquerda, nessa imagem mais verde, essa dali seria a coroa de espinho. Porque a gente tem a marca em todo o couro cabeludo. A gente imagina que é só uma coroa, mas na verdade é um capacete. Na verdade é um capacete de espinhos, né? Entendi. Feito com ramos de plantas. E aí embaixo também tem imagem de uma planta, porque existe, em cima a gente vê que tem marcas, né, dessas plantas. E o que é mais interessante? Então, viu-se também que foi jogado plantas frescas, né, em cima do corpo para cobrir. E também essa coroa foi feita também com plantas regionais, e todas elas, claro que elas existem em toda a Europa, mas nessa época, num único lugar, mostrando essa flora específica, é a região da Palestina. E ainda por cima são plantas frescas, quer dizer, da época de floração da época da Páscoa. Então, você junta época da Páscoa, você junta a floração e flora, né, dessa região. Além disso, eles, na região dos joelhos e dos pés, tem partículas de terra com uma composição específica dessa região também de Jerusalém. Nossa, deu para ver tudo isso. Porque ele foi caindo, né? Porque ele foi caindo. Na paixão. Ele foi caindo durante a paixão. Exato. Né? Tem a questão da moeda nos olhos. Tem da também. Moeda dos olhos, que ali você vê nessa imagem à direita, né? Que eles fizeram através do estudo com um aparelho que chama VP8, que estudou também o relevo de Marte. Né, um aparelho que é utilizado pela NASA. E isso já nos anos 80, eles já conseguiram trazer essa imagem em alto relevo, mostrando que existiam duas moedas, que seria o lepton. Eles, inclusive, conseguiram extrair a imagem, né, do lepton, que é uma moeda, que era a moeda de menos valor, que existia, sabe aquela parábola, a parábola onde que a senhora idosa deu só duas moedinhas, 3 moedinhas, eles falaram, nossa, ela deu tão pouco, mas Jesus falou, mas ela deu tudo que ela tinha, então tem muito mais valor do que um rico dando mais, né? E o que ela deu naquela época era o lepton, que é a moeda de menos valor. Que era a moeda de Pôncio Pilatos. É o Pôncio de Pilatos, que foi cunhado entre 29 e 36 depois de Cristo. Caramba. Né? E é essa moeda que está em cima dos olhos. Então só para a gente voltar, né? O Santo Sudário, coloca aí, Brunão. Só para contextualizar, então, ele é esse manto que cobriu, né, o corpo. E tem muitas controvérsias que eles falam assim, não, mas Jesus era pobre, mas José de Arimateia era um dos homens mais ricos da época, e ele era o tio de Jesus, e foi ele que emprestou, que deu o sepulcro. Né? E isso está escrito na Bíblia, que José lhe deu sepulcro e também mandou os discípulos irem atrás de um sudário para poder cobrir o corpo. E ele pagou, ele mesmo já mandado fazer esse sudário para a morte dele, né? E que era da melhor qualidade que existia. Que era um linho, assim, que era um linho, né, da maior qualidade, linho. Isso é muito importante, porque segundo as leis judaicas, o tecido só podia ser de uma fibra. Né? Nesse caso, linho. Porque eles encontraram pedaços de lã e de algodão nas bordas, né? Justamente lá onde que foi extraído as amostras para serem feitos o teste de carbono 14. Então, são amostras que são amostras contaminadas. Tá? Então já foi provado que as bordas elas foram refeitas através de costuras invisíveis pelas clarices, as clarices. Bom, por freiras, né? Que tinham elas sabiam fazer esse tipo de costura invisível e copiar realmente os tecidos para imitar o máximo possível, mas esse tecido que estão nas bordas, elas não são da mesma composição que os tecidos que estão, que é do centro, onde que está a imagem.
tá? Pode passar aquela... Aí, o que aconteceu? Só para dizer. Então, tem esse tecido que ficou em 1355, né? Que foi trazido à tona lá em Lirey, na França. E durante muitos e muitos anos, ela ficou lá em Lirey. E a gente sempre via essa imagem, né? Existem várias outras provas que mostram que, na verdade, é um tecido muito mais antigo, que pode ser mais antigo. Imagens, pinturas que foram feitas até 300, 400 anos antes, né? Mostrando que já se tinha acesso a essas pinturas. Inclusive, tem um que chama Codex de Prey, por exemplo, que está na Hungria, onde que mostra justamente essas marcas de queimado. Né, exatamente, e também a trama do tecido, que é uma trama em espinha de peixe, muito típico, que está bem delineado ali no Codex de Prey, e que é de centenas de anos antes da data, né, da data que eles falam. Mas aí queimou pelo fato de ele ter se tornado um corpo de luz? Não, ele teve 3 incêndios, né, 2 conhecidos e um que ninguém sabe, que criou esses buracos nos tecidos, tá? E que também deve ter contaminado a amostra. Eu estou falando em relação ao teste de carbono 14, tá? Que é um teste, só para quem está lá em casa e não sabe, que é um teste para você identificar a idade daquele tecido. A idade dos corpos orgânicos, né? Aí passa agora aquela imagem da fotografia do Jesus 2. Aí, então, durante muito, muito tempo, as pessoas só tinham acesso a essa primeira imagem, que é mais branca, esquerda, né? Fantasmagórica, com essa delineação de um corpo, e que as pessoas, elas adoravam, né, esse tecido. E somente 1898, que quando começamos a fazer imagens fotográficas, não era nem cientista, imagens fotográficas, que um homem chamado Segundo Pia, um advogado, ele teve a permissão de tirar a primeira foto do Santo Sudário. Caramba. E naquela época, né, para quem é jovem, às vezes não lembra, mas a gente tinha o negativo. Sim, lembra, né? A gente tirava a foto, tinha o negativo. Negativo, então, tudo que é sombra vira luz, tudo que é luz vira escuro, não é assim? Sim, então você põe na luzinha ali. Então você coloca na luzinha para você poder ver a imagem. Aí, o que eles descobriram? Eles descobriram que essa primeira imagem branca é um negativo da foto real. E aí, quando o Segundo Pia ele revelou negativo, ele viu essa imagem do meio. Caramba. Foi a primeira vez que a gente pôde ver realmente o rosto do homem do Sudário. Nossa, que lindo. Olha que louco. Não, muito. Né? Isso em 1898. 98. Então, isso mostra que o Santo Sudário é uma imagem negativa. Então, as pessoas falam assim, essa pintura, assim, não existe um único exemplo na história da pintura, né? E eu estudei História da Arte. Então, não existe uma única pintura onde que a pessoa tenha feito uma pintura negativa do original, tá? E outra coisa, é uma imagem de um homem nu. E a gente vê as fezes, né? A gente vê o bumbum dele. Sim. Né? Imagina você pintar Jesus nu. Na época, na Idade Média, você ia ser queimado, porque é um absurdo. É um santo, né? É totalmente condenável, né? E o Santo Sudário é a imagem de um homem nu, completamente nu. Tá? E vários outros sinais, inclusive as palmas das mãos, né? Que a gente tem todas essas imagens como o prego no meio das mãos, e não, na verdade, ele está no punho. Porque se fosse aqui no meio das mãos, rasgaria, né? Tinha que ser num osso Tinha mais que ser potente. Dentro do osso, e isso é uma técnica que os romanos conheciam. Eles já sabiam que tinha que ser aqui, porque eles crucificaram milhares de pessoas, né? Então, eles tinham essa noção. E no Santo Sudário, as pregas são realmente aqui. E 10 mil coisas. O que eu acho muito interessante é que 98% das informações do sudário são invisíveis aos olhos humanos.
invisíveis. São invisíveis. Por quê? Os pólens, a informação das moedas, mesmo a imagem de Jesus. A trama das sangue, fibras. a trama até a gente pode enxergar. Mas todas essas informações, que seja sobre a composição do sangue, porque a gente sabe em volta, por exemplo, existe uma diferença no sangue que a gente analisa no sudário, que a gente sabe se é um sangue que a pessoa ela soltou quando ela estava viva ou então quando ela estava morta. Quando ela está morta, é uma coagulação, né, do sangue, ainda mais por causa da creatinina que está ali dentro. E então a composição ela é diferente. Então a gente vê realmente aqui no flanco que é uma composição de um sangue de uma pessoa morta. É diferente do sangue que a gente encontra nas feridas do corpo. Né? Ou seja, ele realmente foi maltratado e realmente ele morreu. E aí também é uma outra coisa que muita gente fala, ele não morreu. Ele foi retirado antes de morrer, né? Mas não, ele morreu. Essa seria a prova. Ele morreu de asfixia, tá? Tem até uma imagem da adaga, né? Tem a adaga e assim, esse sangue que saiu muitas vezes, tem gente que fala, tem uns que falam que é linfa e outros que falam que é o material de um edema pulmonar por causa da asfixia. Tá? Mas de qualquer maneira, sim, saiu esse líquido, né, do corpo dele, e é um líquido que comprova também que ele realmente morreu. Qual que é o significado de tudo isso? Né? E por que teve que acontecer dessa maneira? Aí que vem a mensagem realmente do Cristo para mim. Ele veio como um homem, sofreu no corpo como um homem, né? Eu não acredito assim tanto para pagar os nossos pecados, mas para nos dar exemplo. Né? Por exemplo, eu sou terapeuta, eu ajudo as pessoas a pararem de fumar, mas eu fui fumante. Né? E através do meu processo eu aprendi como fazer e eu ajudo as pessoas a pararem de fumar. Seria muito diferente se eu chegasse aqui toda linda, maravilhosa, nunca fumei na vida, assim, querido, para de fumar, não é bonitinho para você. Nunca passou pela situação. Não passei pela essa situação. Então, Jesus, ele veio para passar, para poder comprovar a força da mensagem dele. Então tinha um propósito na morte. Tinha um propósito, ele tinha que morrer. Se ele chegasse e falasse assim, olha, eu ressuscitei, mas ele morreu dormindo na caminha dele, bonitinho tudo, e chegasse assim, eu ressuscitei, ninguém iria acreditar. Tá? A morte dele tinha que ser pública. E tinha que ser da pior maneira e constatável, realmente, para que a gente pudesse aceitar, né, que ele realmente morreu e que ele apareceu ressuscitado. E o fato de ressuscitar seria qual a mensagem? Aí, você está indo rapidinho. Tá? E assim, e vamos pensar também na paixão do Cristo, né, que é esse processo de toda a morte dele. Se você for estudar realmente, compreender esse processo do ponto de vista do ser humano. Jesus, ele passou pelas 5 feridas emocionais que todo ser humano passa. Vamos relembrar, né? Quais são? Então, as 5 feridas emocionais, quais que elas são? Traição. Jesus foi traído por Judas. Sim. Ele foi a ferida da injustiça. Ele foi condenado à morte por algo que ele nunca fez. Foi uma injustiça. Ele foi humilhado. Porque ele passou todo esse processo, né, da crucificação nu. E não existe humilhação maior a um homem, principalmente, né, a nudez. Sim. Ele passou todo esse processo nu. Uma tortura e nu ao mesmo tempo. Ele foi abandonado. Pai, por que me abandonaste? Ele se sentiu abandonado. E depois que ele morreu, ele foi negado 5 vezes, 3 vezes, ele foi negado pelos seus apóstolos, né? Ele foi rejeitado. Rejeitado, isso mesmo. Então são as 5 feridas: traição, humilhação, injustiça, abandono e rejeição. Nossa, que lindo, hein? Que lindo ensinamento. Ele passou pelas 5 feridas, que é a ferida do ser humano, e ele superou todas elas.
E ali, na cruz, passando por tudo isso, ele fala, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. Em nenhum momento ele levou isso para o lado pessoal. Né? Mostrando a força da mensagem dele. Né? Então, para mim, isso assim é de uma profundidade tão grande, né? De uma pureza, onde que ele mostra, através do processo que ele fez, ele guardou dentro dele. E eu estudando esse Santo Sudário, assim, nas minhas meditações, diversas vezes eu me coloquei na pele dele, sentindo a tortura dele, né? Tentando compreender o porquê de tudo isso. Né? E aí eu compreendi assim, eu tenho várias visões, experiências espirituais. E uma vez eu me vi saindo do corpo, eu era uma garota, tipo uns 18 anos, bem pequenininha, assim, cabelo comprido, preto, e eu me vi saindo de uma casa de pedra, andando ali pelas ruas. Eu nunca fui para Jerusalém, nunca fui para Israel, mas parecia que eu estava vivendo, assim, nessas cidadezinhas dessa região, andando nas estradas de pedra e chegando nesse jardim, eu vi Jesus naquele momento onde que ele estava suando sangue no Horto das Oliveiras, e eu estava ali atrás dele e eu vi uma outra menina também, e a gente se ajoelhou e ele suava sangue, e é nesse momento que a gente fala, né, ele foi ali para pagar os pecados do mundo, né? Transmutar os pecados do mundo. E aí eu compreendi o que eram esses pecados. Eu vi as formas, pensamentos, que é a criação de todo... Sempre quando você pensa algo negativo, que não está alinhado com a energia divina, isso cristaliza numa forma pensamento. E essa forma pensamento, ela fica cristalizada eternamente. É um fóton juntamente com a emanação, né, da nossa energia vital, e cristalizada numa crença, num pensamento negativo. E isso cria o que a gente chama de forma pensamento. E essa forma pensamento, ela é eterna até o momento em que você a recupera pela consciência e a transmuta através do teu corpo físico, a transmuta através da tua vivência, da tua consciência. E eu vi que ele estava assim, num ato de muito amor, ele estava pegando as formas, pensamentos da criação do que o ser humano criou, não foi ele, foi o ser humano. E ele estava trazendo para o corpo dele e transmutando, sentindo a ignorância, sentindo toda a dor que aquele pensamento criou, né, todas as consequências, e transmutando dentro do seu corpo físico através do perdão. Nossa. E foi tanta dor que ele sentiu que ele suou sangue. Caramba, nossa. E eu ali ajoelhada, eu senti ele me ensinando a fazer esse processo. Né? E aí é isso que eu ensino no Avatares da Cura. A pessoa, como ela acessa suas dores, como ela internaliza isso, como que ela consegue transmutar tudo isso através do auto-perdão, através do auto-amor. Né? E perdão se aprende. Por isso que ele estava perdoando, perdoe, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Exato. E aí que vem a mensagem dele do perdão. Em todos os pontos do trabalho dele, ele sempre fala do perdão. Né? Então, perdoe 7 vezes 70. O perdão é a compreensão de uma situação do ponto de vista de uma mente mais expandida. Até você chegar no ponto de vista de Deus. E você poder olhar todas as coisas e perdoar. Porque você compreendeu. Você compreendeu a ignorância dos outros. Você compreendeu que aquilo não te determina. Você compreendeu as consequências dos pensamentos do teu ego. Né? E aí, quando você compreende, você se arrepende, você tem aquele arrependimento assim, meu Deus, olha só o que eu fiz. Eu não compreendi a consequência dos meus atos, mas agora eu compreendo. E através de dores e dores que você vai passando vidas e vidas e vidas sentindo isso. Sem saber por que você está sentindo. Que está na forma pensamento? Ela carrega de vida para vida? As formas pensamentos, elas são eternas. Né? Porque o tempo de vida de um fóton é de 1 bilhão de anos. É 1 bilhão multiplicado por 1 bilhão. Meu é o Deus. tempo de vida médio
médio de um fóton. Então, toda a forma de pensamento que você criou, emitindo esse fóton, e ele se condensando nas tuas emoções, condensando na tua crença limitante, ela se torna uma forma de pensamento que é eterna. Todos os pensamentos que você teve desde o início dos tempos até hoje, eles ainda estão vivos aí. Nossa. Qual que é o nosso trabalho agora? Através da consciência, você trazer de volta tudo isso que você pensou que você fez e reconhecer isso, reconhecer como isso tem agido na tua vida. Aí vem as leis do karma, as 3 leis do karma que eu digo, que é a lei da ação e reação, né? A primeira lei do karma, ação e reação. Então, você compreender que tudo aquilo que você fez teve consequências em você, nas pessoas e tudo, e você, putz, se arrepender. Aí a segunda lei do karma, que é a lei da integridade. Toda vez que você tem você cria uma forma de pensamento, é uma partícula tua que se desgarra e se cristaliza nessa forma. Tá? Aí nessas cristalizações está a tua criança interior ferida, está aquela pessoa que foi traída, que foi humilhada. É uma dor tão grande que o que você faz? Você se separa daquela dor porque você não consegue conviver com aquilo. Para não sofrer, é um mecanismo de segurança. É um mecanismo de segurança. Aí você vai se fragmentando. Você chega aqui, você é só um pedacinho da tua essência. Nossa. Todo o resto está preso lá na energia. Tanto é que quando a gente trabalha uma dor, trabalha um trauma, você volta naquela vivência, não importa se nessa vida ou vidas passadas. Eu já fui em uma vida 40 mil anos atrás, onde que estava completamente vivo aquela dor que eu senti naquele momento. É um fractal. É um fractal. Nossa. É dessa forma, essas formas de pensamento são fractais, né? E aí vem essa lei da integridade, que é tudo que a gente passa aqui é para a gente poder se reconectar, perdoar para poder reintegrar aquela parte. Porque você não consegue reintegrar algo que você não perdoa. Só você através está em do luta perdão. com ela. Aí quando você perdoa, você faz as pazes outra vez consigo mesmo, com as tuas partes, e você integra. E para perdoar precisa se arrepender. O arrependimento é aquele insight profundo das consequências dos teus atos. Né? Aí você entra realmente na lei da ação e reação, mas a fundo, compreendendo, vivendo, e já me passou várias vezes que eu vi assim uma fila de milhares de pessoas na minha frente e que me foi falado, todas as pessoas que você prejudicou. Nossa. Então, aí o que aconteceu? Eles me fizeram sair do meu corpo, eu me distribuí em 1000 pessoas, entrei no corpo de todas elas e senti a dor que eu tinha provocado nelas nas vidas. Caramba. E eu digo, assim, parece que você está sendo explodido em bombas atômicas, tá? E Jesus estava fazendo exatamente a mesma coisa, só que com todo mundo. Com todo mundo. E aí você vai, perdoe, Senhor, me perdoe, me perdoe, me perdoe, e vai limpando, sabe? Assim, aí dá-lhe Ho'oponopono. Por isso que o Ho'oponopono ele é importante. Isso que eu ia falar. Entende? O Ho'oponopono é esse processo. Né? As pessoas não compreendem profundamente o processo do Ho'oponopono, mas você fazendo assim, você vai ajudando a transmutar. Né? Mas esse perdão, eu sempre me pergunto, esse perdão ele está muito mais relacionado a eu me perdoar pelo o que eu produzi de negativo para o próximo, ou muito mais de eu me perdoar pelo que eu me produzi de negativo para mim mesmo? Os dois. Aí vem a terceira lei do karma, a lei da unidade. Você e o outro são um. Você e a humanidade, nós somos um. Então, por isso que a gente está nessa roda aqui de relacionamento, se relacionando primeiro com a família, com a sociedade, com as pessoas, né? E que a gente vai nisso em vidas e vidas e vidas até a gente poder integrar e perceber que a tua dor, a minha dor é a dor do outro, né? E que o que você está fazendo para você, para o outro, está fazendo para você em primeiro lugar. Né? E aí a gente poder chegar nesse ponto de integração total com o outro, que é nada mais do que nosso espelho, né? Espelho de todas as nossas dores, de todas as nossas ignorâncias, e que a gente joga no outro. E com isso você vai fazendo atos, muitas vezes assassinatos e traições, tudo por causa dessa ignorância, né? Onde você se divide do outro. E aí, através desse aprendizado de vidas e vidas e vidas, você vai se reunificando ao outro,
né? E nisso você vai aprendendo a tua reunificação com Deus.